Boa noite, família espírita. É com imenso prazer que estamos novamente nesta noite abençoada para podermos falar um pouco da doutrina dos espíritos, em especial sobre Jesus. Antes, gostaríamos de darmos início, os irmãos colocassem, se assim desejarem, a sua água em um recipiente para que a espiritualidade possa vir, colocar os medicamentos na fluidificação, que assim será feita. Para darmos o início, não poderia deixarmos de fazer a prece inicial, aquela que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdão das nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livre-nos, Senhor, de todos os males, agora e sempre. Que Deus nos abençoe e que a espiritualidade possa estar conosco, nos orientando para que possamos, nesta noite, traduzir um pouco e levar a cada um dos nossos irmãos um pouco de conhecimento dessa doutrina maravilhosa. O nosso tema de hoje, objetivado por Mateus, capítulo 9, versículos 16 e 17, Jesus nos disse: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deitam-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Isso aí vem nos orientar para que o impositivo da reformulação ou da nossa renovação tem um trecho também que Jesus, em uma de suas parábolas, nos disse: já é hora de seguir. Indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. E só disse uma palavrinha: confie e vão. Meus irmãos, quem deseja implementar mudanças de comportamento, priorizando a própria melhoria espiritual, deve estar consciente
que a transformação precisa ocorrer sobre novas bases. A educação e a reforma. Quando a gente fala em educação, nós entendemos que é a base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. É um processo de desenvolvimento e experiências, no qual o educador e o educando desdobram as aptidões inatas, aprimorando-as como recursos para a utilização consciente das múltiplas oportunidades da existência. Objetivada como intercâmbio de aprendizagens, merece considerar as matérias nos métodos e fins, quando se restringe à instrução. Não somos a formar, não somente, a formar hábitos e desenvolver o intelecto. Deve dedicar-se à educação, mas as experiências, por não cessarem, se fixam ou se reformulam, tendo em conta as necessidades da convivência em sociedade e da autorrealização do educando. A educação, meus irmãos, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, meus irmãos, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Isso está contido lá na questão 917, no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Existem 4 pilares da educação para se trabalhar neste século em que iniciamos, o século XXI. O primeiro pilar é aprender a aprender. Isso quer dizer, nos indica o interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância. O segundo é aprender a fazer. Mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de poder acertar. O terceiro é aprender a conviver. Traz o desafio da convivência, que apresenta o respeito a todos
e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento. E, por fim, o quarto pilar é aprender a ser, que talvez seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. Pois bem, meus irmãos, são 4 pilares fundamentais para que nós queiramos mudar. A doutrina dos espíritos, eminentemente racional, dispõe de vigorosos recursos para a edificação do templo da educação, porquanto penetra nas raízes da vida, jardeando com o espírito através dos tempos, de modo a elucidar recalques, neuroses, distonias, que repontam desde os primeiros dias da conjuntura carnal e se fixarem no carro somático para nossas complexas provas e expiações. Meus irmãos, é tão gratificante, né, quando a gente pega os estudos evangélicos do Cristo, né? Mas é necessário para aqueles que queiram reformular a sua vida. Trata-se da reforma íntima. É um processo contínuo de autoconhecimento, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atualmente na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, dentro e fora de si. É o meio, meus irmãos, que damos nova direção aos valores que já possuímos e corrigir deficiências cujas raízes ignoramos ou não temos motivação para mudar. É a aquisição da consciência de si para aprender a ser, a existir e realizar como criatura divina que somos. Como fazer essa importante reforma de nossa casa íntima? O primeiro passo dessa reforma íntima é a vontade de melhorar moralmente. Se nós não tivermos vontade, nada vai acontecer. E o que é vontade? Para fixarmos as nossas consciências. É a disposição, a força interior, a coragem que nos impulsiona a conquistarmos o que desejamos. Isso é vontade. O segundo passo, meus irmãos, é a observação
e a identificação do que se passa dentro de nós. Nós temos que ter uma atenção plena para essa identificação, para essas observações. O terceiro é o mais importante dos passos, é a ação, a prática, a atitude. E isso, consequentemente, nós damos o nome de transformação, ou seja, transformar medo, culpa, raiva, ódio, tristeza, melancolia, orgulho, inveja, amargura, ciúme, irritação, estresse, vingança, ansiedade, desespero, angústia, mágoa, intolerância. Tudo isso aí nós temos que transformar para melhor, ou seja, transformar em amor, abnegação, afabilidade, bem-querer, benevolência, bondade, brandura, caridade, carinho, compreensão, ter coragem, ser despreendido, ser disciplinado, ter a doçura, a esperança, a fé, a generosidade, a gratidão, a humildade, a indulgência, a justiça, a lealdade, a mansuetude, a misericórdia, meus irmãos, a modéstia, o otimismo, a paciência, o perdão principalmente, pureza de coração, ter a responsabilidade, a simplicidade, ter a simpatia com seu próximo, ser solidário e ter ternura com as pessoas. Meus irmãos, olha a gama de benesses que Jesus quer que nós façamos. Muitos nós já procuramos fazer, né? Mas é necessário abrir o coração, porque não existe morte ou extinção, e sim transformação. Jamais matamos o homem velho. Podemos sim conquistá-lo, renová-lo e educá-lo, mas nunca matá-lo. Pois bem, Santo Agostinho, lá na questão também 919A, Santo Agostinho disse o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Nossa, meus irmãos, se fizermos um pouquinho do que Santo Agostinho fez para si próprio, nós estaremos no caminho. Então, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ou seja, ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar.
foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava reforma. Então, para que nós possamos enveredar neste trabalho de reforma íntima, nós temos que levar em conta esses ensinamentos de Santo Agostinho, que diz, ao fim de cada dia, nós devemos interrogar a nossa consciência, passar por uma revista, daquele dia e perguntar para nós mesmos se está faltando alguma coisa que ninguém haveria de queixar de nós. Aí sim, nós estamos iniciando esta reforma. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, Kardec traz para nós o seguinte: os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, meus irmãos, a fim de que o Mestre Jesus, Deus nosso Pai, ao chegar, encontre a sua obra acabada. Porquanto o Senhor lhes dirá a esse servo: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, esse trabalho, ele quer a obra concluída, mas de uma forma tão caridosa que é o espetáculo da nossa reforma. E lá no capítulo 17 também, fazendo uma retrospectiva do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem lá falando sobre o exercício do homem de bem. Então, compete-nos o dever de executar esse projeto que nós almejamos, dever individual, porque eu não posso fazer por você e nem você fazer por mim. É a responsabilidade única de cada um. Fomos criados por Deus, meus irmãos, para sermos felizes e nos tornarmos cooperadores da criação divina, como Jesus o é. A escolha, meus irmãos, é nossa.
Jesus nos convida a uma proposta de renovação espiritual, relativa à aquisição de virtudes, base do processo de melhoria do ser humano. Meus irmãos, tomemos como lema para esta reforma da nossa casa espiritual. Casa espiritual que está dentro de cada um de nós. É o nosso lar espiritual. Tomemos como lema, meus irmãos, trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho, solidariedade e tolerância. E sabe qual o tripé que envolve esse outro tripé? Será não, é Deus, Cristo e caridade. Veja quão grande é esse ensino de Jesus para o nosso seio, para o nosso viver bem. Né? Então, meus irmãos, o Evangelho, para ser integralmente entendido e vivenciado, requer, meus irmãos, rompimento com os antigos padrões comportamentais, assimilados ao longo da experiência encarnatória de cada um, e que nós aqui representamos pelos símbolos que lá no início da nossa fala dissemos: veste velha e odres velhos. Ou seja, nós temos que deitar com o novo, não é? Porque o velho nós temos que melhorar, tá? Então vamos lá atrás. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha. Não adianta fazer um cozimento ali de um tecido velho que ele vai romper, né? E o odres, ele é um saco, né, feito do couro de bode, vamos assim, que coloca-se o vinho. Então não adianta nada, né? Nós não colocarmos vinho novo em odres velhos, porque ele vai romper e o vinho vai ser derramado e vai se estragar. Mas o que nós temos é que colocar o vinho novo em odres novos, né? Porque assim ambos se conservarão. Então, para vivenciar isso aí, nós aqui representamos, né, por essa veste velha e recipiente do vinho velho. Mas nós queremos, para que a renovação seja verdadeira, então nós temos que aceitar o convite de Jesus, né? Que aquela proposta que ele nos faz, né, de renovação espiritual, não é isso? Então, aquisição de virtudes,
base do processo de melhoria para o ser humano. Nós temos que, sim, aproveitar o máximo, não é? Porque fomos criados por Deus para sermos felizes. Meus irmãos, para a gente concluir, eu concluiria dizendo, ao invés da escuridão, optemos pela luz. Tá? Que Deus abençoe a todos, que espero ter contribuído e despertado a cada um para fazermos, eu pensar sempre, né, numa reforma íntima. Então, tomemos como lema para a nossa reformulação o trabalho, a solidariedade e a tolerância, que forma-se o tripé de luz, vamos dizer assim, Deus, Cristo e caridade. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe. E que nós, no nosso encerramento, queremos rogar a proteção do Mestre amado Jesus, de Deus nosso Pai, para que acalente os corações de todas as pessoas que estão em sofrimento, principalmente por parte dessa pandemia, tá? Mas que todos possam reencontrar a beleza infinita do Cristo de Deus e, sobretudo, aqueles que partiram para o plano espiritual encontram-se o tratamento para o seu progresso, para a sua evolução. Que assim seja, agora e sempre, e um grande abraço a todos.